A Escritura Sagrada nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Talvez você esteja pensando, mas o que é que um texto como esse tem a nos dizer? E nós não podemos nos esquecer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Portanto, irmãos, nós temos verdades eternas em um texto como esse. Aqui nós vemos a descrição do juízo de Deus. E essa mensagem, amados irmãos, é de extrema importância para todos nós, independente de você já ter feito a decisão de seguir a Cristo, independente de você já ser um convertido ou não. Essa mensagem é para você. É para o pregador e é para todos os que estão ouvindo. Esse texto, meus amados, ele apresenta a destruição, a tomada de Nínive. Como nós já temos dito para os irmãos, aquela invencível capital do Império Assírio, que era a maior potência do mundo naquele tempo. E nós vemos aqui, meus irmãos, a descrição de como Deus iria destruir aquele povo. Foram os babilônios que se juntaram com os medos, eram povos antigos, babilônios e medos, que invadiram Nínive e destruíram aquele império que parecia invencível. Mas, irmãos, o que nós precisamos perceber, e eu quero que você entenda nessa noite, é que os babilônios e os medos, ou seja, os exércitos que invadiram Nínive, foram apenas instrumento nas mãos de Deus para executar o seu juízo. Quem destruiu Nínive foi Deus. Por isso nós vamos falar nessa noite sobre a descrição do juízo de Deus. Porque eu quero que você pare e pense que Deus não mudou e Ele continua exercendo juízo. E a primeira verdade, meus amados, que nós queremos observar, eu peço que você fique com sua Bíblia aberta. A primeira verdade é que o juízo de Deus é inevitável. O juízo de Deus é inevitável. Olhe na sua Bíblia, verso 1, ele diz: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Observe, meus amados, aqui nós temos um apelo aos ninivitas para guardarem suas muralhas, vigiarem seu caminho, fortalecerem seus lombos e reunirem todas as suas tropas, todas as suas forças, para se prepararem contra a destruição inevitável que viria. Só que tem um grande problema aqui para aquele povo. A derrota já estava decretada.
A destruição era certa. O juízo de Deus sobre Nínive era irreversível. Ninguém poderia socorrer aquela cidade, ninguém poderia livrar aquele povo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós aprendemos, meus irmãos, com a Escritura Sagrada, não só com esse texto e com tantos outros, que nenhuma pessoa, nenhuma cidade, nenhuma nação que já tenha tornado-se madura para o juízo de Deus pode escapar. Você tem escutado aqui constantemente que a medida de Deus ela vai se enchendo e Deus vai concedendo uma oportunidade e Deus lhe dá uma outra oportunidade, mas a pessoa continua enchendo a medida de Deus com seus pecados e chegará um momento em que o cálice da ira de Deus transborda e não há quem possa resistir. Uma coisa que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que o povo de Deus está isento desse juízo. Olha o verso 2: porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Observe, irmãos, esse texto nos diz que, embora Deus esteja para destruir Nínive, aquele povo, irmãos, a Assíria, aquele império, vivia o apogeu da sua força, da sua riqueza e do seu poderio perante as nações. Não havia ninguém que pudesse imaginar que aquela grande potência, a maior potência do mundo então naquele tempo, ninguém poderia imaginar que aquele povo seria destruído, que aquele povo seria vencido. Eles haviam destruído o reino do norte. Nínive foi instrumento de Deus para exercer juízo contra as 10 tribos de Israel, o reino do norte. Esse mesmo povo estava oprimindo Judá. E Judá, meus irmãos, comparado com o império assírio daquele tempo, era muito pequeno. Judá era o que restava do povo de Deus. Os irmãos estão lembrados que na divisão do reino ficaram 2 tribos conhecidas como o reino de Judá, que era Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos, era o reino do norte, já haviam sido destruídos pelos assírios. Mas observe que o profeta diz: Deus restaura a glória de Israel. Ou seja, o que é que esse texto nos ensina? Isso nos ensina que o juízo de Deus vem contra os ímpios, mas para o seu povo há restauração e salvação. A gente pode dizer amém. A gente pode glorificar a Deus por isso, meus irmãos. Porque se somos o povo de Deus, nada disso deve nos amedrontar. Uma mensagem como essa, ela não deveria trazer medo a nós, porque o juízo de Deus, ele atingirá os ímpios. Observe, irmãos, a poderosa Assíria caiu, a poderosa cidade de Nínive foi destruída, mas Judá, tão pequeno, tão impotente humanamente falando, que não dava para comparar o poderio de Nínive, da Assíria, contra o poder militar
de Judá, era muito pequeno. Por isso a Assíria vivia oprimindo Judá. E Judá teve que pagar pesados tributos à Assíria, porque não tinha condições de resistir. Mas observe, Deus foi o protagonista tanto da destruição de Nínive, quanto da restauração de Judá. E aqui, meus irmãos, nós vemos em primeira mão o que é a soberania de Deus. Deus é aquele que abate reis e que levanta reis. Deus é aquele que entroniza reis e destrona reis. Deus é aquele que tem as rédeas do mundo em suas mãos. Deus é aquele que abate e Deus é aquele que levanta. Deus é aquele que humilha e também Deus é aquele que exalta. Observe, meus irmãos, o nosso Deus é soberano. Mas o profeta, ele continua detalhando, irmãos, a destruição de Nínive. Olha o verso 3. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Observe, meus irmãos, o exército invasor, ele viria dessa forma contra Nínive, iria destruir tudo aquilo. Aqui nós vemos, irmãos, uma descrição de como seria a invasão daquela cidade fortemente murada. Os muros eram grandes, altos e fortes, poderosos. Humanamente falando, era impossível transpor aqueles muros de Nínive. Já falei para os irmãos da opulência daquela cidade e desses muros. Então observe, esse texto ele mostra com cores vívidas, numa descrição impressionante, poética, como seriam as armas, os movimentos dos soldados inimigos que atacariam aquela cidade. Os comentadores vão dizer que os guerreiros antigos, eles pintavam, eles tingiam de vermelho os seus escudos para amedrontar o inimigo e também para que o sangue dos próprios ferimentos não pudesse ser percebido pelos inimigos. Os escudos já eram vermelhos. Então isso, de uma certa forma, amedrontava os inimigos. E é isso que ele diz aqui. Ele diz que eles correm com escudos vermelhos. E aqueles homens valentes invadem. Observe, irmãos, aqui nós temos uma descrição de como Deus vai executar o seu juízo contra aquela cidade. E aqui nós aprendemos uma coisa. Nós aprendemos mais uma coisa aqui. Deus não inocenta o culpado. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos entender e aprender, que os crentes muitas vezes parece que se esquecem, é que Deus não faz vista grossa para o pecado. Meus irmãos, essa verdade deveria estar sempre presente no nosso coração. Deus não faz vista grossa para o pecado. E quantas vezes nós estamos dizendo que somos crentes, dizendo que somos salvos, dizendo que temos Jesus, mas estamos vivendo em pecado, e muitas vezes dentro da igreja, ou quando a gente dá as costas, quando a gente dobra na esquina, quando a gente sai daqui. Deus não faz vista grossa para o pecado. Ele não inocenta o culpado. A segunda grande verdade, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, a primeira é de que o juízo de Deus, ele é inevitável. Ninguém se engane. O juízo de Deus é inevitável. A segunda grande verdade que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o juízo de Deus,
ele é avassalador. Acompanhe comigo o texto, verso 5. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas do rio se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Olha a expressão aqui no final do versículo 8. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta diante do terror do juízo de Deus, que é avassalador. Os gritos é para que as pessoas que estão fugindo parem, mas ninguém se volta. Verso 9, saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, há abastança de todo objeto desejável, há vacuidade, desolação, ruína. O juízo de Deus é avassalador. Quando ele vem, ele passa por cima de tudo. O coração se derrete, os joelhos tremem. Em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. O escape dos ninivitas tornou-se impossível. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro, mas encontram o inimigo testudo armado. As pessoas iriam deixar para trás todas as suas coisas e correr para tentar salvar a sua vida. Nesse momento, meus amados, prata, ouro, riquezas, tesouros, nada disso era mais importante. Agora cada um precisava lutar, correr, se esforçar para salvar a própria pele. Nem os nobres, nem o povo comum de Nínive conseguiram escapar. A cidade foi atacada, ela foi tomada, eles tropeçaram no seu próprio caminho. E como diz o texto aqui, antes de chegarem aos muros, eles já deram de cara com os soldados inimigos, e eles não conseguiram escapar. Não tinha mais nada que valesse para eles. E essa, meus irmãos, é uma grande verdade. Na hora que o inimigo estava ali invadindo a cidade, ouro, prata, riqueza, bens, tesouro, casa bonita, enfim, propriedades, nada mais daquilo valeria a pena, porque o inimigo vinha para destruir tudo. Do que adianta? Eu não sei se você já assistiu, acredito que todo mundo aqui já viu o filme do Titanic. O filme do Titanic tem lá um fundo de verdade, né? Porque de fato aquele naufrágio aconteceu. E a gente não sabe se com certeza cada cena daquela, nem todas elas condizem com a realidade. Mas tem uma cena que me chama a atenção naquele filme. Quando o navio está afundando e já está quase todo tomado de água, ele já está embicando assim, e as pessoas em desespero, tentando se salvar a todo custo. E tem um senhor, muito bem vestido, com uma bela cartola ali na cabeça, junto com seu filho. Ele diz assim: vamos morrer com classe. E o navio está afundando, eles dois se assentam e esperam a morte. E no filme, aquele senhor, ele cumpre ali o papel de um dos homens muito ricos que morreram lá no Titanic. Porque muitos grandes empresários estavam naquele navio e morreram. E dizem que de fato aconteceu isso. Um grande empresário, um dos homens mais ricos do mundo que estava lá, na hora do desespero fez isso: vou morrer com classe.
sua riqueza não serviu mais para nada. Ali, tanto faria o homem mais rico quanto o homem mais pobre. Todos estavam em iguais condições. Todos estavam correndo o risco de serem aniquilados, destruídos. E ali, com certeza, encerrando aqui esse exemplo do filme, mas de uma situação que aconteceu de fato, muitos morreram e ali foi o ponto final. E não interessava se era da primeira classe, da segunda, da terceira, não faria diferença. Observe, meus amados irmãos, na hora da prestação de contas com Deus, pouco importa seu dinheiro, pouco importa sua riqueza, pouco importa seus bens, pouco importa seu conhecimento, sua sabedoria, seus títulos. Todos estarão em pé de igualdade diante de Deus e vão prestar contas de sua vida. A inundação atingiu aquela cidade, assim como atingiu o navio, só que o navio estava dentro do mar. E ali não, aquela cidade ela tinha um rio que passava por perto, passava no seu meio, um rio que cortava aquela cidade. E diz a história, os historiadores vão dizer que os inimigos eles fizeram uma represa fora. E quando estava num volume de água muito alto, eles então abriram aquela represa e as águas deram com ímpeto contra as muralhas daquela cidade. E foi isso que destruiu aquelas muralhas. E os homens então puderam entrar, os exércitos então puderam entrar e fazer todo o estrago ali. Mas observe, meus irmãos, essa palavra do profeta aqui, ela acontece algumas décadas antes da destruição de Nínive. Acompanhe comigo aí a cronologia da história. O profeta Jonas vai, prega em Nínive. O povo se arrepende. 100 anos depois, Naum aparece com essa profecia. 100 anos depois de Jonas, 100 anos depois do arrependimento de Nínive. Mas como nós falamos na última mensagem que tivemos aqui no capítulo 1, o arrependimento de Nínive não foi suficiente para que aquele povo se mantivesse temente a Deus. Então aparece o profeta Naum trazendo essa mensagem e algumas décadas depois, cerca de 30, 40 anos depois, a inundação acontece. Veja o que ele diz. O versículo 6: as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, verso 7, está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro, as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Observe, irmãos, está decretado. O que é isso? Você já ouviu falar nos decretos de Deus? Meu amado, tudo o que acontece está debaixo dos decretos eternos de Deus. Seus planos jamais serão frustrados. Deus não pode ser pego de surpresa, porque tudo o que acontece neste mundo está debaixo dos seus decretos eternos. Aí você vai dizer, até o mal, pastor? Sim, até o mal. Até o sofrimento? Sim. Parece uma coisa estranha, mas não é. Ou você acha que o dia da destruição de Nínive não foi uma catástrofe terrível? Você já parou para pensar quando a Assíria destruiu o reino do norte? O povo de Deus sendo completamente destruído. Quem mandou? Quem estava por trás de tudo aquilo? Deus. E depois, os mesmos que destruíram Nínive
foram lá, que foi a Babilônia, foram lá em Judá e destruíram Judá. Quem mandou? Deus. Não há nada que não esteja debaixo dos decretos eternos de Deus. O juízo contra Nínive é inevitável. Agora observe, o que é que isso nos mostra? Isso nos ensina, meus amados, que o juízo contra os pecadores é inevitável. O juízo de Deus é inevitável e um dia Jesus Cristo virá com poder e grande glória. Ele julgará os vivos e os mortos, e todos os pecadores que não se arrependeram serão condenados. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. O juízo de Deus é inevitável. Cristo virá um dia, julgará a todos com justiça. Essa é a mensagem que o mundo mais precisa ouvir. A mensagem do Evangelho que aponta para Jesus como o único caminho para salvar o pecador da condenação eterna. 1 Tessalonicenses 5:2, ele diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Quem está por trás dessa destruição? Deus. Como vêm as dores do parto, aqui está para dar à luz. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que Paulo quer dizer com isso? Me diga uma coisa, a mulher grávida, ela tem como evitar as dores do parto? Ela tem como um dia ir dormir com o bebê no seu ventre e no outro dia acordar sem ter sofrido nada e ele já está do seu ladinho ali deitado? Não. Se tem uma coisa que a mulher grávida sabe que vai acontecer, é o sofrimento para ela dar à luz. É essa figura que o apóstolo Paulo pega e diz: do mesmo jeito como vêm as dores de parto para aqui está, para dar à luz, virá a repentina destruição contra os ímpios. E Paulo termina no verso 3 dizendo: e de nenhum modo escaparão. Veja que o que aconteceu com Nínive é uma figura para nós. O socorro dos ninivitas era impossível, como nós vimos no verso 8: parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta, porque não tinha jeito. O saque da cidade é total. Verso 9: saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança, a riqueza daquele povo, nada daquilo serviria mais. E observe, irmãos, no verso 10, o terror que aqueles assírios eles impuseram aos outros povos que eles haviam massacrado durante todo o tempo, agora estava sobre eles. Vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, o rosto de todos eles empalidece. A desolação era total. O coração do povo estava se derretendo de medo, os joelhos tremendo de medo. Rosto pálido, angústia, sofrimento. Observe, meus amados, tudo isso é uma figura do que está preparado para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho. Mateus, no capítulo 25, no verso 41, diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é que os ímpios vão ouvir. Capítulo 13 de Mateus, verso 40, ele diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Preste atenção. Verso 41: mandará o Filho do Homem os seus anjos,
que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é que vai acontecer com o ímpio? Destruição, juízo. O que é que vai acontecer com o justo? Resplandecerão como o sol no reino de Deus. Ainda no capítulo 13 de Mateus, verso 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores a arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos ruins, ou melhor, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Jesus está dizendo: o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar. Ali ela recolhe toda espécie de peixe. Quando a rede está cheia, os pecadores arrastam a rede para fora e começam a fazer a escolha, a separação. Os peixes bons, eles colocam no cesto, ou seja, vai servir. Os peixes ruins, o que é que eles fazem? Joga fora. Assim diz o Senhor Jesus, verso 49: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é o que espera o ímpio, aquele que não se arrepende, aquele que não clama pela misericórdia de Deus em arrependimento e fé. A Bíblia nos fala, meus irmãos, de um Deus amoroso, de um Deus gracioso, de um Deus misericordioso, mas nós não podemos esquecer que Ele é um Deus justo, que julgará a todos com justiça, e todos aqueles que não tiverem seus pecados lavados no sangue do Cordeiro, inevitavelmente enfrentarão a ira de Deus. E o juízo de Deus é avassalador. A última verdade, meus irmãos, é de que o juízo de Deus é superior. Olha o verso 11. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? Onde passeavam o leão e a leoa e o filhote do leão sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítima as suas cavernas e os seus covis de rapina. Veja, onde estão os poderosos? É isso que o profeta está perguntando. O que houve com os poderosos? Quem são esses leões aqui e os leõezinhos? Os leões são os reis, os soberanos. Os leõezinhos são seus filhos, seus descendentes. As leoas são suas esposas. Onde estão todos eles? Aquele império, ele invadia cidades, conquistava terra, saqueava riquezas, trazia tudo para o desfrute dos seus. É isso, essa figura que ele está apontando aqui. Mas o juízo de Deus chegou e destruiu a todos. Olha o verso 13: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Aqui, meus irmãos, Deus se coloca contra Nínive. E veja, lembre disso, o Senhor dos exércitos é
quem está fazendo todas essas coisas. É Ele quem está executando o juízo contra os ímpios, contra os desobedientes, contra os rebeldes, contra os maus. Aquele povo caiu a fio da espada de outros exércitos poderosos, e mais poderosos do que eles, mas aqueles outros exércitos eram apenas instrumentos nas mãos de Deus. A cidade mais poderosa do mundo, a cidade mais rica, mais opulenta, ela foi devastada de tal forma. Olha o que ele diz no final do verso 13: já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Depois que aquela cidade foi destruída, quem passava por ali não podia perceber que ali existiu uma cidade. Os historiadores vão dizer que a destruição de Nínive foi tal que não ficou nenhum vestígio da cidade de Nínive. Quem fosse lá procurar não encontraria nem os escombros. Não ficou nem sinal de que ali já foi uma cidade. Observe, meus irmãos, Nínive está perante o tribunal de Deus. E ali ela é condenada e destruída. E eu preciso dizer a você que nada menos do que a destruição é a recompensa para os ímpios. Nada menos do que a destruição é a recompensa para aqueles que não obedecem a Deus e ao seu Evangelho. De igual modo, assim como foi com Nínive, assim como foi com tantos outros povos do passado, inclusive com o próprio povo de Deus. Porque da mesma forma Deus executou juízo contra o reino do norte e contra o reino do sul, contra a nação de Israel como um todo. E da mesma forma, o Senhor da Justiça está na direção de todos aqueles que desprezam a sua palavra, que desprezam a sua autoridade, e todos estes um dia enfrentarão o terrível juízo de Deus. Mas, meus irmãos, eu quero terminar aqui com 3 breves aplicações. E a primeira delas é que a descrição do juízo de Deus revela que Ele é absolutamente soberano. Guarde isso no seu coração. Deus é absolutamente soberano. Pastor, e essa informação me ajuda em quê? Deixa eu lhe dizer. Descanse, meu amado, em Deus. Confia. Descanse em Deus. Todo esse terror que eu falei aqui para você, e que não é que eu vim aqui com a intenção de aterrorizar ninguém, mas é o que a Bíblia está ensinando, o que a Bíblia está mostrando. Eu somente li o texto e expliquei para você o que é que o texto diz, e agora eu estou aplicando. Todo esse terror não vai alcançar os que são de Cristo. Então, meu amado, descanse. A sua vida está nas mãos de Deus, Ele é o soberano. Podemos descansar em Deus, porque nada foge ao seu controle e ao seu domínio. A sua vida está na mão dEle. Isso é um motivo de alegria, meus irmãos, de glorificarmos a Deus e de a gente chegar em casa hoje dando glória a Deus e agradecendo, fazer aquela oração de gratidão, colocar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, eu glorifico o Teu nome, eu louvo o Teu nome, porque eu sou Teu,
porque tu me guardas, porque tu me guias, porque tu és soberano e tu estás guardando cada momento da minha vida. Que verdade gloriosa, meus irmãos! Deus é soberano, absolutamente soberano. A segunda verdade que nós precisamos aprender, meus irmãos, com esse texto, é que a descrição do juízo de Deus revela a nós que a ira de Deus se manifestará contra todos os pecadores. Ninguém escapará se negligenciar a salvação. Hebreus vai dizer, né? Hebreus 2, verso 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se a primeira aplicação que nós fizemos aqui é para tranquilizar os crentes, a segunda é para alertar aqueles que estão em desobediência, aqueles que estão vivendo em rebeldia contra Deus. Não se esqueça disso. Ninguém vai escapar do juízo de Deus se negligenciar a salvação. O juízo de Deus, a ira de Deus se manifestará contra todos os pecadores. E não se esqueça, com Deus não tem jeitinho. Deus não é brasileiro. O brasileiro gosta do jeitinho, né? Não, vamos dar um jeitinho aqui, ajeita aí. Eu te dou um negócio, eu te dou um refrigerante. Não adianta você oferecer refrigerante para Deus que não tem jeitinho com Deus. Ou você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, confia nele, crê nele, vai a Jesus com fé, ou você estará irremediavelmente perdido. Essa é a segunda verdade. Foi isso que aconteceu com Nínive. E a terceira e última verdade, meus irmãos, é que a descrição do juízo de Deus, ela revela que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz: restaurarei a glória de Israel. Restaurarei a glória do meu povo. Se você é povo de Deus, a glória te espera. Não há condenação, não há medo, não há temor. Eu quero terminar lendo com você 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo, ou melhor, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Abra sua Bíblia, vamos terminar lendo esse texto. Segunda Tessalonicenses capítulo 1, verso 3 em diante. Acompanhe comigo a leitura. Eu vou ler pausadamente para que você possa ir entendendo o que o texto está dizendo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, ou seja, Deus vai dar alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança
contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Glória seja dada ao nosso Deus. Os santos receberão alívio, os ímpios serão banidos da face do Senhor e sofrerão penalidade de eterna destruição, como nós já lemos, como diz a Escritura Sagrada, sofrerão eternamente, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Mas para nós, meus irmãos, o que nos espera é a glória. Louvemos a Deus por isso, que Ele nos abençoe.